Domingo, 19 de novembro. Verso para memorizar. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25:40. A fé dos amigos. Uma história poderosa dos evangelhos revela o que alguns homens enfrentaram para levar uma pessoa necessitada, provavelmente um amigo, a Jesus. Nesse relato aprendemos que, às vezes, ajudar os necessitados requer trabalho árduo. Ouça Lucas 5, 17 a 26. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Mateus 9, 1 a 8. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Marcos 2, 3 a 12. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados.
e disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pergunta 1. Quais são algumas lições sobre missão e ministério que tiramos dessa história? Ao levar o amigo a Jesus, aqueles homens assumiram a responsabilidade de cuidar dele. Deus nos chama para ser como os amigos daquele homem, conduzindo necessitados a Jesus. Esse trabalho requer fé, ação, paciência e disposição para agir de modo incomum, se necessário. Eles foram a Jesus, mas havia barreiras. Não podiam levar o amigo desamparado ao Mestre pelos meios tradicionais. Não desistiram. Em vez disso, encontraram um jeito inovador de levar o homem a Cristo. Desceram seu amigo pelo telhado. No entanto, Jesus aprovou o que fizeram. O desejo de Jesus é que levemos nossos amigos desamparados a Ele. A Bíblia se refere a Jesus como o grande médico, que anseia perdoar e curar aqueles que estão sofrendo, seja quem for. Ellen White nos desafia a ajudar os desamparados. Abre aspas. Não esperem que se lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarizem-se com os desajudados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Fecha aspas. O próprio Jesus demonstra como ajudar os desamparados e nos chama a fazer o mesmo. Primeiro, nos tornamos amigos deles, então aprendemos sobre suas necessidades e, finalmente, os conduzimos a Jesus, o único que pode ajudá-los. Foi isso que os homens dessa história fizeram. Precisamos fazer o mesmo em qualquer situação. Ajude a levar as pessoas ao único que pode salvá-las: Jesus. Conhece pessoas que precisam de alguma ajuda? O que você fará?